Olá, seja novamente bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando hoje a nossa quarta teleaula referente à disciplina Metodologia Científica, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, primeiro e segundo semestre Flex e Regular. Bem, eu sou a professora Stephanie, já nos conhecemos das teleaulas anteriores, e ao longo da nossa disciplina, nós viemos tratando de uma série de assuntos que são referentes à produção científica, aos diferentes tipos de conhecimentos que foram produzidos ao longo da história da humanidade. Falamos a respeito das principais utilizações do conhecimento científico, isto é, dos principais tipos, formas de produção do conhecimento científico, sobre o projeto de pesquisa, enfim, uma série de assuntos referentes a esse grande tema, que envolve a metodologia científica. Particularmente para essa teleaula de hoje, o nosso tema será normas e padronização científica. Então, com esse tema, essa temática da quarta teleaula, nós daremos continuidade a assuntos que foram já iniciados, principalmente na teleaula de número 3, e nos deteremos nesse encontro em critérios relacionados à norma propriamente e à padronização. Então, como assim? Nós mencionamos que uma das principais formas de padronizar as produções científicas é por meio da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, daquele encontro, inclusive, algumas dúvidas surgiram durante a teleaula. Abordamos também, atendi também algumas dessas dúvidas no nosso fórum. Então, nesse encontro, nós daremos continuidade, portanto, a essas regras específicas, de padronização. Bem, então, para começarmos, há algumas questões que nós podemos levantar que são pertinentes a esse assunto. No nosso convite ao estudo, nosso primeiro quadro, nós temos aí algumas dessas questões. Primeiramente, quais as características necessárias para escrever um artigo científico? Então, você já esteve diante dessa função, dessa missão? Segunda questão, como utilizamos citações e referências e qual a diferença entre elas? A terceira questão é, o que é normatização e qual sua relação com os trabalhos acadêmicos? Então, a partir dessas três questões, observe que nós temos a oportunidade de aprofundar aqueles assuntos que iniciamos nas teleaulas anteriores e, mais especificamente, naqueles que envolvem regras propriamente, como, por exemplo, a diferença entre citações e referências. Bem, além dessas questões, no convite ao estudo, nós também temos alguns pontos que pretendemos abordar. Na nossa próxima lâmina, vamos compreender a correta elaboração de referências e citações em um texto científico. Então, observe que esse é um ponto muito importante, porque essas referências e essas citações, elas devem obedecer a uma determinada ordem, a um critério no texto científico, não ocorrem de forma aleatória. Além disso, pretendemos conhecer a formatação de um artigo científico para publicação, aprender a elaborar um paper, e sua finalidade em eventos científicos, e também elaborar adequadamente um relatório final de pesquisa. Bem, então esse é o nosso convite ao estudo, alguns dos objetivos que nós pretendemos alcançar ao longo dessa teleaula. Vamos conhecer, portanto, nosso vídeo de abertura. Olá! Nós chegamos à quarta e última unidade de metodologia científica. Nós vimos até aqui que elaborar uma pesquisa científica exige bastante esforço, rigor e dedicação por parte do pesquisador, não é verdade?
Mas a gente viu também que essa é uma atividade muito gratificante. Afinal de contas, é através de uma pesquisa, como seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, que você tem a oportunidade de produzir efetivamente conhecimento. Acima de tudo, conhecimento científico, que pode beneficiar direta e indiretamente muitas pessoas, das mais variadas formas, ampliando coletivamente a compreensão que nós, seres humanos, temos do mundo e dos fenômenos ao nosso redor. Muito bem! Para que esse conhecimento seja útil, é importante que outras pessoas tenham acesso a ele, não é verdade? Então chegou a hora de aprender como apresentar e dar visibilidade aos resultados da sua pesquisa. Nessa unidade, vamos ver como elaborar e formatar artigos para publicações acadêmicas, como entender o que é um paper e como ele é utilizado em apresentações acadêmicas. Vamos ver qual a importância dos eventos científicos para a produção de conhecimento e como apresentar o seu TCC da melhor forma possível. Nós também vamos conhecer e aprender a aplicar as normas e padrões mais utilizados na produção científica, principalmente as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aliás, você sabe por que esse tipo de padronização é importante na produção acadêmica e científica? E por que é tão importante levar isso em conta na hora de fazer o seu TCC? Nós fomos atrás dessas respostas. Dá uma olhada! O trabalho de conclusão de curso pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. Ou ainda melhor que isso, um bom trabalho de pesquisa pode dar notoriedade e deixar marcas profissionais que vão acompanhar você a vida inteira. A minha ideia, quando eu pensei em fazer um TCC sobre o traje rigor, fazer uma biografia, era com a ideia de tentar achar um tema que fosse inédito, que eu pudesse trabalhar numa coisa que eu gosto, para que eu tivesse pelo menos alguma chance mínima que fosse de publicar. Andréa se formou jornalista já com um livro publicado, mas não parou por aí. Ela ganhou ainda mais destaque e reconhecimento. O TCC em jornalismo literário na pós-graduação, que virou uma reportagem-retrato sobre a Praça da Sé em São Paulo, garantiu a ela o prêmio Shift, de repercussão nacional. E eu falo que eu escrevi um livro, eu falo que eu fiz uma matéria que foi premiada, tal, um trabalho, enfim, que deu muito certo. As pessoas, o próprio entrevistado, sabe? Às vezes eles te olham de uma maneira diferente, parece que te levam mais a sério. E você, como deseja ser lembrado daqui a alguns anos? O trabalho de conclusão de curso pode ser uma maneira de registrar e expor os conhecimentos adquiridos durante a graduação. É um momento muito importante que a gente cresce muito em termos intelectuais e profissionais. Então, acho que a gente tem que... lógico, é um sofrimento, é difícil, é custoso, porque muitas vezes, inclusive, é um trabalho solitário, mas é também um trabalho extremamente recompensador de crescimento e amadurecimento para nós, enquanto pesquisadores, enquanto intelectuais, mas também enquanto profissionais. O TCC é uma grande oportunidade de você mobilizar os conhecimentos que você aprende, além disso, em gerar um produto bacana que pode te ajudar na sua vida profissional também. Mas é importante que esse registro seja elaborado e apresentado de acordo com as normas e padrões científicos. Então, as normas, no caso principalmente as da BNT, que são as mais utilizadas no Brasil, elas acabam conferindo ao nosso texto não apenas um formato, um padrão que é importante, mas acabam dando credibilidade e qualidade para o texto que está sendo desenvolvido. Você viu só como a produção acadêmica pode render muitos frutos e proporcionar grandes oportunidades? Muito bem, é justamente sobre esse tema que trata a SGA dessa unidade. Na SGA da unidade 4, vamos acompanhar Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior pela instituição onde estuda, o que representa grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Para aumentar as chances de ganhar a bolsa, ela deve apresentar resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Em cada uma das situações problema dessa unidade, nós vamos ajudar Glória a chegar mais perto da bolsa de estudos. Na primeira SP, Glória irá sanar suas dúvidas sobre as normalizações científicas e também sobre as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos. Na segunda SP, estudaremos mais sobre o artigo científico como uma forma específica de divulgação de estudos científicos.
Na terceira SP, o objetivo será compreender como elaborar e formatar os trabalhos para apresentação em eventos científicos. Finalmente, na SP4, o enfoque será o trabalho de conclusão de curso, que nada mais é do que o relatório final da pesquisa. Muito bem! Mãos à obra! Acesse o livro didático, as web-aulas e também material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E acesse também as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Estamos de volta. Bem, como anunciou, o nosso vídeo de abertura, essa nossa quarta unidade, ela é fundamental para a sua boa graduação, a sua boa formação, no seu curso. Por quê? Os temas que nós abordaremos, produção de um artigo, normatização, publicação e divulgação dos trabalhos, elaboração de um trabalho de conclusão de curso, todos esses são temas fundamentais e que te acompanharão aí ao longo da sua trajetória na educação, caso você queira sempre buscar por mais conhecimento, investir continuamente na sua formação. Então, por isso eu friso, peço bastante a sua atenção para esses temas. Bem, então, como é do nosso costume, nós abordamos teoricamente os assuntos, os conceitos e as definições e, na sequência, também tratamos todos esses conceitos aplicados a uma SGA. Isso é, a uma situação prática específica, concreta. Vamos conhecer, então, alguns dos conceitos que são importantes para essa aula de hoje e que estão presentes no nosso livro didático. Então, nos conhecimentos prévios, falaremos com bastante frequência nesse termo, normalização de trabalhos acadêmicos. E o significado é a sistematização e aplicação das normas da ABNT para a apresentação de trabalhos acadêmicos. E o termo normas da ABNT, por sua vez, qual é o significado? Como eu antecipei, é a sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, responsável pela normatização técnica no Brasil. A ABNT existe desde 1940 e tem a função de fornecer a base normativa ao desenvolvimento tecnológico de nosso país. Então, observe, a partir desses termos, o alcance e a relevância de nós termos essa padronização, que ela ocorre a uma esfera federal, isso é, normatizando e padronizando todas as produções científicas que ocorrem no país a uma mesma linguagem, a uma mesma forma de apresentação. E também como frisou, como enfatizou o nosso vídeo de abertura, a boa utilização dessas normas, o domínio dessas normas, garante para aquele trabalho que você estaria produzindo mesmo uma credibilidade, uma legitimidade. Por quê? Porque na medida em que acessam aquela produção que você tenha realizado, é possível observar o domínio sobre essas normas, sobre essas técnicas, de apresentação dos trabalhos. Bem, então vamos conhecer a nossa SGA. O caso que nós trabalharemos hoje será o de Glória. Glória é a personagem, portanto, que concorre a uma bolsa de estudos e para o processo de seleção, ela deve apresentar os resultados de produções científicas e também de trabalhos apresentados em eventos. Então, esse vai ser o critério, para que ela alcance essa bolsa de estudos. A instituição de fomento atribui maior valor a relatórios de pesquisa, publicação de artigos e apresentação de trabalhos em eventos. Como nós falamos também durante a nossa primeira e segunda teleaula, principalmente, há diversos tipos de produções científicas, Então, no caso da nossa SGA, o foco é
justamente para esses tipos específicos, né? Então, a instituição de fomento valoriza, atribui maior valor ao artigo, por exemplo, aos relatórios finais de pesquisas desenvolvidas, à publicação de trabalhos, né, que foram apresentados em congressos e etc. Bem, então, diante dessa nossa primeira SGA, essa visão geral, vamos à nossa primeira cápsula. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Apenas lembrando que as nossas teleaulas, elas são embasadas a cada unidade do nosso livro didático. É fundamental, né? Eu sempre chamo a atenção que você concilie, que você combine os estudos das nossas teleaulas, também realizando a leitura integral do material, as atividades pré e pós-aula, né? Para sua formação integral. Bem, agora sim, né? Vamos conhecer a nossa primeira situação problema da SGA. Nessa primeira situação problema, Glória deverá conhecer e aplicar as normas em um trabalho científico. Para isso, responderá: como aplicar adequadamente as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente de citações e referências? Todos os trabalhos precisam dessas normas? E, por fim, o que caracteriza uma citação, né? Como podemos caracterizá-la e como buscar todas as informações que compõem uma indicação de referência. Então, nós veremos que na construção de uma referência bibliográfica há uma série de informações que obrigatoriamente precisam aparecer, né? Então, por exemplo, nós veremos que na construção de uma referência bibliográfica, há requisitos como o sobrenome do autor, o nome completo dele, nome do artigo ou do capítulo, da obra, editora, ano, né? Então, são informações básicas necessárias para a construção correta de uma referência bibliográfica. Bem, diante dessa primeira situação problema, nós veremos alguns conteúdos, né, de forma mais descritiva, conceitual, também porque são conceitos que estão presentes no nosso livro didático e que certamente você já possui alguma familiaridade, né? Então, por isso, dessa forma, veremos a definição precisa, né, de como podem ser conceituados, né, os significados de cada um. O primeiro desses conceitos que nós temos no quadro é o de citação. Afinal de contas, né, por que as citações elas são tão presentes quando falamos de trabalhos científicos? A citação ocorre quando ocorre quando estamos utilizando um texto que não é de nossa autoria, mas sim de outra fonte. Por isso, deve-se mencionar quando uma informação for extraída de outra fonte, conforme a norma brasileira 10.520 de 2002, da ABNT. Tudo bem essa norma? Vale lembrar que existem citações diretas, indiretas e as citações de citações, que são as chamadas APUD. Então, no nosso fórum da disciplina, por exemplo, uma série de alunos já postaram os significados a respeito desses conceitos, né? E vários alunos mencionaram que há duas formas apenas, ou a citação direta ou a citação indireta.
Há também uma modalidade que é a chamada citação da citação, né? Então, é o famoso APUD, né? Que nós também falaremos na sequência. Começando primeiro pela citação direta, a mais comum, como nós podemos ver no quadro, é a transcrição de parte do texto de outro autor. Então, quando você reproduz textualmente o texto que outra pessoa produziu, você está fazendo uma citação direta. Divide-se em citações curtas, quando são de até 3 linhas, então esse detalhe é importante, que são incorporadas ao texto, né? Essa citação curta aparece entre aspas, com indicação de onde foram retiradas. Então, esse é o exemplo, né? De citação direta, portanto. Na sequência, nós temos aí na lâmina o próprio modo como ela pode aparecer, né? Exemplificando. Então, aqui é só uma ilustração do livro do Chiavenato, onde há uma citação direta que ocorre dentro do próprio texto, né? Observe que aparece o sobrenome do autor, o ano e também a página. Essa é a indicação para que um leitor que esteja em contato com esse texto, ele saiba de onde esse trecho foi retirado, né? Então, ele automaticamente busca nas referências bibliográficas por esse autor e esta obra do ano de 2000. Outra forma, né, é quando você introduz com o autor e cita apenas o conteúdo, né? Então, no caso, para Chiavenato, né, e o ano, a página e a citação na sequência. Então, são duas modalidades possíveis, né? As duas estão corretas. Observe que as informações apresentadas são as mesmas, sobrenome, ano e página. O que muda é a construção, o modo de apresentação dessa citação no texto, né? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Há também a chamada citação longa, isso é, quando aquele trecho que você quer utilizar no seu texto, ele possui mais de 3 linhas. Então, se você está construindo um texto, você identifica um autor que escreve sobre aquele assunto e aquele trecho maior que 3 linhas, ele é muito importante para você reproduzir também no seu trabalho. Bem, nesse caso, por se tratar de uma citação longa, né, com mais de 3 linhas, no texto você fará um recuo, né, um desvio da margem para destacar que se trata de um trecho de outro autor e também utilizar as mesmas informações, sobrenome do autor, data de publicação daquela obra e paginação. Então, vamos visualizar essa citação no nosso quadro. As citações longas, portanto, são as que têm mais de 3 linhas. Essas citações são transcritas em bloco e em espaço simples de entrelinhas, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, em letra menor que a do texto, sem aspas, diferentemente, olha só, observe aqui, da citação direta, que ocorre com aspas, porque ela ocorre dentro do texto. A citação longa, por sua vez, como ela já será feita com desvio, né, com recuo da margem, ela é sem aspas, com indicação das fontes de onde foram retiradas. Então, no nosso quadro a seguir, nós temos também um exemplo, né? Observe esse slide, né? Aqui, supostamente, né, apenas como uma ilustração, seria o seu próprio texto, né, o que você estaria escrevendo. E esse trecho, o que você gostaria de utilizar de outro autor? Por ser um trecho extenso, que possui mais que 3 linhas simples assim, ele deve ser utilizado dessa forma, com esse recuo da margem,
possuindo 4 centímetros. Observe que não tem aspas no texto. E aqui também apresenta as referências bibliográficas para que o seu autor tenha acesso a identificá-las, né? Então, esse também é um exemplo. No nosso próximo quadro, é necessário transcrever as palavras como no original. Então, esse detalhe, né, é importante. Independente do fato de você estar realizando uma citação direta ou uma citação indireta, é importante que você realize a íntegra das palavras daquele autor que você está se embasando. Então, por ser uma reprodução daquele conteúdo, né, uma reprodução que está sendo referenciada, você não pode mudar as palavras, tudo bem? Nosso próximo item. É necessário especificar a página e ou volume da fonte da citação. Então, como nós vimos lá, a paginação estava presente. Ao usar negrito, né, o grifo ou ainda o itálico para dar destaques na citação, constar essa seguinte expressão: grifo nosso entre parênteses, né? Então, dessa forma, após indicação de fonte. O próximo ponto é: para indicar supressões no texto, utilizar reticências entre colchetes. Bem, então eu acabei de mencionar, né, que o trecho que você pretende utilizar no seu artigo ou no seu TCC de outro autor, ele precisa ser reproduzido integralmente com as palavras do autor. Não significa que você precisa reproduzir a obra inteira, né, a página inteira. Se há trechos específicos que te interessam, você pode iniciar com o começo do trecho que você deseja, inserir essa simbologia no meio, né, os colchetes com símbolos de reticências, e encerrar com aquele trecho final da obra que te interessa, né? Então, é esse o significado desse ponto. Voltando para o quadro, né, a simbologia é justamente essa. Acréscimos são indicados por colchetes, isso é, o termo acrescido. Bom, geralmente, né, esses acréscimos, eles ocorrem da seguinte forma. Quando há uma expressão que o autor original utilizou, e naquele trecho específico que te interessa, aquela expressão não aparece, para destacar que foi um acréscimo que você mesmo realizou, a fim de tornar aquele texto claro, compreensível, você pode colocar entre os colchetes aquela determinada expressão, né? Então, mais detalhes a respeito desse ponto, né, e dos demais exemplificações também estão no nosso livro didático, né? Então, nós estamos abordando aspectos gerais. Retomando para o nosso quadro, o SIC é uma expressão, né, que entre parênteses, em erro ortográfico ou gramatical na fonte. Então, como que isso significa? Como assim, né, professora? Não entendi esse SIC. Digamos que você esteja trabalhando com a utilização de entrevistas, né, que você pretende reproduzir no seu trabalho o modo como um determinado interlocutor da pesquisa expressou a sua opinião. Se esse interlocutor tiver cometido, né, algum tipo de erro ortográfico, ou mesmo de pronunciar as palavras de forma mais simples, né, sem o domínio das normas de português, você pode reproduzir daquele modo, como seu interlocutor falou, né, conversou oralmente, normalmente, e acrescentar essa expressão ao final da transcrição daquela frase, né, do seu interlocutor, acrescentar essa expressão SIC, tudo bem?
Bem, no nosso próximo quadro, nós temos aí também a definição de citação indireta. A citação indireta, ela reproduz ideias da fonte consultada, sem, no entanto, transcrever o texto. Ela se divide em paráfrase. Essa citação é muito importante, tá? E principalmente essas duas modalidades. Então, eu peço bastante atenção. A paráfrase é quando se expressa a ideia de um dado autor com as próprias palavras. A citação deve ter aproximadamente o mesmo tamanho da original. Então, a paráfrase é quando você está se embasando em um determinado autor. Por exemplo, eu estou falando a respeito da análise da sociedade brasileira. E aí eu me inspiro no autor Gilberto Freire, por exemplo. E aí eu sei que há uma expressão, um conceito, que é de posse do Gilberto Freire, por exemplo, certo? Apenas uma ilustração. Então, eu escrevo aquelas ideias com minhas próprias palavras e ao término dessa paráfrase, né, que eu estou contando as ideias do Gilberto Freire, eu referencio indiretamente. Por que essa modalidade de citação, ela recebe essa expressão? Citação indireta. Como o próprio nome sugere, você está se embasando em um autor, porém não de forma a reproduzir, a replicar aquele conteúdo integralmente, automaticamente. Você está construindo com as suas próprias palavras. Então, esse é o exercício da paráfrase, né? Isso demonstra no texto também, inclusive, que você está desempenhando um esforço de análise daquele determinado autor, tá certo? A modalidade seguinte, que nós vemos no quadro, é a de condensação. Quando se faz uma síntese do texto consultado, sem alterar o pensamento ou ideias do autor. Então, essa é uma modalidade bastante parecida com a paráfrase. A diferença é que você não está citando apenas aquele trecho específico, né? Então, na paráfrase, se você está parafraseando um trecho com 5 linhas, você escreverá com aproximadamente 5 linhas em suas próprias palavras, né? Na condensação, qual que é a diferença? Você sintetiza uma determinada página, ou um dado capítulo, ou mesmo uma obra específica. Então, a condensação, né, é uma forma de nomear a citação indireta, por exemplo, quando nós estamos realizando resenhas, resumos, né, que nós estamos resenhando ou resumindo um livro ou uma obra, e nós precisamos, de alguma forma, elaborar a respeito daquele assunto sem deixar de citá-lo, tá certo? Então, essa basicamente é a compreensão. Nós temos um exemplo no nosso quadro a seguir de citações indiretas. Então, observe, aqui há uma menção ao autor e ao ano. Para Terence, as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamentos de médio e longo prazo. Bem, eu li essa citação, né, no modo como ela está sendo apresentada aqui, porque observe que a ideia que está sendo apresentada pertence a este autor, né, a Terence, no ano de 2002. Mas ela não está sendo apresentada no texto tal qual Terence escreveu. Isso é uma citação indireta. A mesma coisa nesse segundo quadro. Também é uma citação indireta, em que apenas o conteúdo está exposto, mas, ao final da frase, há a referência de quem são os autores que elaboraram essa ideia anteriormente. Bem, e sobre as referências, né? No nosso quadro a seguir, nós também temos uma definição. Aliás, no caso é a citação da citação primeiro, né? A citação da citação ocorre quando o autor do texto transcreve, direta ou indiretamente, um texto ao qual não se teve acesso,
Então, essa é a principal característica da citação de citação. Não se teve acesso ao original. Neste caso, o autor deverá acrescentar, antes da indicação da fonte consultada, a palavra latina apud, como é possível nós visualizarmos nesse exemplo, né? Então, observe, o apud, ele serve para identificar que é uma citação da citação. Então, muitas vezes, essa normativa, ela é utilizada quando, por exemplo, há livros que são publicados originalmente em inglês ou em outros idiomas e que não chegaram ao Brasil ainda, por exemplo. Ou então, edições que já estão esgotadas, que não foram mais publicadas pelas editoras. Então, você tem acesso a esses conteúdos, esses dois exemplos, a partir das obras, das publicações que outras pessoas já fizeram dessas obras. Então, esse é o caso da citação da citação. Bem, muitas pessoas acabam utilizando comentadores, né, interpretadores de determinados assuntos, ao invés de procurar a obra original. Então, o apud, ele é recomendado, né, apenas nesse caso, em que você não teve acesso, né? Mas é sempre fundamental que, caso você tenha condições de buscar a fonte original, você dê prioridade a isso, né? Agora sim, no quadro a seguir, uma definição sobre as referências. As referências compõem um conjunto padrão e completo, né, de elementos que permitem identificar individualmente um determinado texto ou ainda documento. Essa é uma extração retirada dessa normativa da BNT. Permite identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer, né? E aqui dois exemplos de como construir as citações bibliográficas. Então, esse é o padrão, tudo bem? Observe que é sempre o sobrenome em maiúsculo, o nome completo, título da obra, cidade, editora e ano, certo? Então, esses são os requisitos básicos que toda referência bibliográfica deve apresentar. Caso não esteja dentro desse padrão, a referência bibliográfica está incompleta. E é muito comum, né, com essa facilidade que nós temos de publicação de trabalhos, muitas vezes nós acessarmos artigos na internet, buscarmos as referências que aqueles autores utilizaram e nos depararmos com uma referência incompleta. Então, é sempre importante que você se atente para esse ponto. Como nós mencionamos, isso dá credibilidade ao trabalho, mostra cuidado, né? Empenho. Então, é necessário cuidar para que as referências sejam construídas corretamente. Bem, no nosso quadro a seguir, nós temos também a síntese, né, de como Glória deve proceder a esse conteúdo. Bem, então, Glória deve estar atenta às normas brasileiras e também às exigências da instituição para a qual o trabalho será apresentado. Precisa realizar citações de autores utilizados e referenciá-los conforme essas normas que nós vimos. Bem, então, diante disso, nós vamos agora para a nossa segunda situação-problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Estamos de volta. Mais descrições, né, mais explicações a respeito desses variados conceitos que nós trabalhamos, caso você não tenha domínio sobre eles, estão todos presentes também no nosso livro didático. Avançando na nossa SGA,
na nossa segunda situação problema, nós podemos ver no quadro que a Glória precisa produzir um artigo científico para publicá-lo em uma revista científica. Para isso, ela deve resolver os seguintes problemas. Como deverá elaborar o artigo? De que forma? É possível fazer um artigo a partir de estudos bibliográficos? Isso é, sem um experimento ou uma pesquisa de campo, utilizando apenas a bibliografia? Se houvesse terminado sua pesquisa, como iria inserir os resultados da coleta de dados no artigo? Bem, então são algumas das questões aí presentes na situação problema 2, né, para abordarmos. E vamos começar, né, pela compreensão do que, afinal de contas, é um artigo científico. Então, vamos ao nosso quadro. De acordo com a norma brasileira 6022, é o estudo científico completo que permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e também os resultados obtidos. Então, o artigo, né, é uma das principais maneiras de divulgação dos resultados de pesquisa, de divulgação dos processos metodológicos que foram utilizados naquela determinada pesquisa, investigação, o meio pelo qual outros autores também empreendem a sua formação, conseguem elementos, ideias, para também desenvolverem seus trabalhos. E, por meio dessas leituras, né, desse investimento na bibliografia de outros artigos, você também consegue dialogar melhor as ideias que você tem interesse, né? Então, de que forma esses artigos eles devem ser apresentados? Vamos conhecer. A formatação deve apresentar elementos pré-textuais, que nós discutimos na aula passada, que são título, nome dos autores, resumo na língua do texto, também chamado de língua vernácula, palavras-chave na língua do texto. Além disso, há os elementos textuais, né? Quais são esses elementos? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses 3 elementos compõem o corpo do artigo propriamente, né? E os elementos pós-textuais, quais são? O título, subtítulo, se houver, né, em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira, as palavras-chave em língua estrangeira, notas explicativas, ou ainda notas de rodapé, ou notas de fim, né? As próprias referências bibliográficas, o glossário, o apêndice e os anexos. Esta estrutura aqui, ela pode variar. Então, de acordo com a revista científica, o resumo na língua estrangeira, por exemplo, ele pode aparecer no início, como um elemento pré-textual. Logo abaixo do resumo na língua do autor, né, na língua do texto, o resumo em estrangeiro pode aparecer, assim como as palavras-chave. Há revistas que têm como norma que as notas explicativas elas sejam feitas no rodapé, né? Então, na própria página onde ela foi mencionada, deve haver explicação. Há revistas que pedem que as notas explicativas elas sejam condensadas todas no fim do artigo, né, após a conclusão. Então, varia, né, de revista para revista, de instituição para instituição. Mas, no geral, a estrutura, né, é essa que eu acabei de mencionar. E o trabalho com coleta de dados. Vamos ao próximo quadro. Quando se coletou dados para a pesquisa, é preciso explicar ao leitor como isso foi feito.
Os dados coletados podem ser apresentados em forma de texto, de tabela ou ainda de gráficos. Bem, esse ponto também é bastante interessante porque a pesquisa que geralmente trabalha com a coleta de dados, ela precisa constar textualmente o modo como esses dados foram coletados. Então, por exemplo, quem trabalha com pesquisa quantitativa, que nós também já mencionamos nas teleaulas anteriores, tende a prezar por quantidade, isso é, por alcance, né, daquela pesquisa, daquela investigação. Inclusive, eu dei como exemplo os próprios censos eleitorais, né, as pesquisas de intenção de votos. Geralmente, essas informações, elas são apresentadas no texto na forma de gráfico, de tabela, né? E logo abaixo aparece uma síntese, né, em texto propriamente, com a utilização de palavras, né, de termos que descrevem, explicam sucintamente aquele gráfico. As pesquisas que prezam pela análise qualitativa, geralmente trabalham com outras técnicas. História de vida, entrevistas, questionários, trabalho de campo, com a observação participante. E os dados coletados tendem a ser dados muito extensos. Então, ocorre um esforço de análise e descrição textualmente desses dados, né? Então, são formas distintas de coleta e também de apresentação no texto propriamente, né? Diante desse conteúdo e resolvendo a nossa situação problema 2, vamos ao quadro. Para que seja avaliado pela revista científica, o artigo de glória deverá seguir a estrutura definida na norma da ABNT, porém, caso a revista possua norma própria, esta prevalecerá. Então, é aquilo que eu mencionei. A ABNT, ela padroniza, porém, há revistas que podem adotar a ABNT ou possuir requisitos próprios. Isso aqui, geralmente, pode mudar o lugar onde o ano da obra aparece, ou a utilização da data de publicação original daquele livro, né, pela primeira vez. Então, são algumas pequenas mudanças. O artigo poderá ainda ser do tipo revisão, ou seja, formulado a partir de resumo, análise e discussão de trabalhos já publicados, produzido com base em material bibliográfico já produzido. Então, esse também é um ponto bastante interessante, né? Porque uma das questões dessa situação problema era se a Glória, ela poderia trabalhar com apenas referência bibliográfica, né? Então, sem que ela necessariamente fizesse uma coleta de dados. E a resposta que nós vimos aí, portanto, é que sim, essa é uma possibilidade. Há diversos artigos que são bibliográficos, né? Que são uma revisão bibliográfica. Então, qual é a característica? É fazer um diálogo, uma análise, uma síntese de outras obras, outras publicações, outros artigos que já estejam escritos naquele tema, né? Então, no caso, esse é um artigo de revisão bibliográfica. Bem, diante disso, vamos agora para a nossa terceira cápsula. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais!
Estamos de volta, dando continuidade à terceira situação-problema, né, do nosso caso da Glória. Vamos conhecer qual é o desafio que ela tem pela frente. Glória precisa identificar qual tipo de produção científica é a mais adequada para apresentar em um evento acadêmico, né? Isso é, uma comunicação científica ou paper. Para isso, ela deve compreender. Lembrando que essa nossa personagem, ela está em busca de alcançar uma bolsa de estudos. Então, o que é, afinal de contas, uma comunicação científica? Você conhece essa definição, esse termo? O que é um paper? Né? Você já ouviu falar? Qual é a forma de divulgação mais adequada? Né? Então, essas são algumas das questões que a Glória pretende definir, descobrir para realizar, para alcançar esse objetivo. Vamos conhecer a definição, portanto, a característica de um evento científico. Vamos ao quadro. Há vários tipos de eventos científicos, congressos e simpósios, por exemplo. Além dos congressos e simpósios, nós podemos mencionar uma diversidade de eventos, que inclusive estão listados no nosso livro didático. Apenas a título de complemento, por exemplo, mesas redondas, colóquios, simpósios, como nós mencionamos, jornadas, enfim, uma série de formatações de eventos científicos. Né? E as definições de cada um deles também estão no nosso livro. Voltando para o quadro, em geral, caracterizam-se como um encontro no qual pessoas divulgam e também compartilham interesses, pesquisas, descobertas, conhecimentos. Então, os eventos científicos, eles têm essa finalidade, né? A divulgação e o compartilhamento desses saberes que estão sendo produzidos. É o espaço para a apresentação de estudos e também de debates. Então, geralmente, nesses eventos, ocorrem diversas discussões que são bastante ricas, né? Bastante profícuas na produção científica. É onde um corpo de pesquisadores já consolidados estabelece diálogo com novas pesquisas, né, no sentido de contribuir, de legitimar. Né? Então, são espaços de discussão importantes nas mais diversas áreas, inclusive na tecnológica, né, principalmente. E comunicação científica, por sua vez, qual é a definição? Bem, a comunicação científica é um texto de caráter científico que será apresentado oralmente com o objetivo de expor os resultados ou informações sobre uma pesquisa. Os tipos mais comuns de comunicação científica são estudos breves sobre aspectos da ciência, sugestões de soluções de problemas, apreciação ou interpretação de obras, análise de um texto e etc. Bem, então, para esses eventos, geralmente há a organização de uma página, né, de um site, um período para que os diversos pesquisadores acessem, enviem os seus trabalhos, né, as suas comunicações orais. Muitas vezes, além da comunicação oral, há espaço também para a apresentação de pôster, né? Ou ainda para exibição de determinado experimento, né? Então, geralmente, os eventos, eles se organizam dessa forma, né? E aí, os pesquisadores são selecionados para compor aquele evento ou não, né? Há um período de análise. Bem, e um paper, por sua vez, né? Qual é o significado? Nós também mencionamos esse conceito. O paper, ele é a síntese de uma comunicação oral, com a finalidade de ser publicada em atas ou anais de eventos.
informa os resultados de uma pesquisa, com a finalidade de estimular o aprofundamento sobre um assunto. Geralmente, é muito utilizado para consolidar conteúdos trabalhados em uma disciplina, favorecendo o debate, no qual seja exigida a posição pessoal do autor. Bem, então, geralmente esses grandes eventos, assim, que aceitam a contribuição de outros pesquisadores para compor aquele evento, né, ele resulta na publicação dos anais. E o que são esses anais, né? É o espaço onde todos aqueles trabalhos ficam registrados. Então, há a geração de um código específico, que é o ISBN, né? Um código que caracteriza aquela publicação e que, caso o seu trabalho esteja presente em um desses anais dos eventos, né? Você pode acrescentar, incluir no seu currículo. Gostaria apenas de frisar, né, aproveitando esse ponto, que existe uma modalidade de currículo específica que é particularmente direcionada para formação acadêmica. Então, talvez você, inclusive, já conheça, que é o famoso currículo Lattes, né? Então, a plataforma Lattes, no Brasil, é onde os pesquisadores se cadastram e vão acrescentando todas as publicações, os eventos, os artigos que vão participando ao longo aí da sua formação. Então, o Lattes, aí, ele é um critério, né? Inclusive serve como um critério para análise, né, dos pesquisadores. Bem, diante desse conteúdo, né, vamos resolver a situação da Glória. Os tipos de publicação, eles variam de acordo com o tipo de evento. Então, como eu mencionei, há colóquios, simpósios, mesas redondas, né, jornadas, encontro, são diversos tipos. E aí, cada um desses eventos vai estabelecer o tipo de publicação que ele pretende. No caso da Glória, particularmente, a comunicação científica será mais adequada para que ela possa expor os resultados da pesquisa que publicou em seu artigo. Bem, então, esse é o caso, né, da terceira situação problema. A nossa personagem, ela realizou uma pesquisa, daquela pesquisa ela produziu um artigo que, como nós vimos, dá a dimensão completa da pesquisa que foi desenvolvida, porque o artigo narra a metodologia, a análise, as etapas que foram seguidas, os dados que foram coletados. E aí, desse artigo, a nossa personagem vai produzir uma comunicação, isso é, um trabalho especificamente destinado para a apresentação desse evento, né? Então, o objetivo da nossa personagem, né, é justamente acrescentar no seu currículo todas essas experiências para que ela pleiteie aí uma bolsa, né, para que ela seja contemplada por essa agência de financiamento. Bem, diante disso, vamos para a nossa quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Estamos de volta. Vamos conhecer agora a nossa quarta situação problema. Bem, diante da nossa personagem, né, e o desafio que ela tem, ela deve apresentar agora o seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que é uma exigência para finalizar seu curso no ensino superior. Para isso, Glória deverá entender quais são as questões, né, que ela deverá entender.
quais as orientações para a elaboração do TCC e como organizar a apresentação oral para a banca examinadora. Então, esses são alguns dos desafios que ela possui nessa tarefa, né, de produção e construção do TCC. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é um requisito que está presente em diversas graduações. Às vezes, ele recebe essa denominação, TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, ou muitas vezes ele equivale à expressão monografia, né, que corresponde aí à produção de um artigo, de um trabalho, né, que é requisito para a obtenção daquele título, né, de graduado. Bem, quando nós falamos em outros níveis da formação educacional, por exemplo, se falamos em mestrado ou se falamos em doutorado, aí essa terminologia, ela muda, ela varia. Por exemplo, a nível de mestrado, o termo que recebe, né, esse trabalho para obtenção do título é a dissertação. A nível de doutorado, o termo que recebe o trabalho para obtenção do título é a famosa tese. Então, observe, muitas pessoas geralmente utilizam essas terminologias como se fossem sinônimos, né? Então, um aluno de graduação, por exemplo, ele não pode dizer que ele vai elaborar uma tese, né? Por quê? Porque esse é o termo, é o nome que recebe um trabalho destinado a um título de doutor. Bem, então esse esclarecimento, ele serve, né, para que a gente compreenda que no nível de graduação, né, no nível de educação superior, os trabalhos que resultarão desse esforço serão ou o TCC ou a monografia, tá certo? Bem, então vamos conhecer a definição propriamente presente no nosso quadro para o TCC. O TCC é elaborado, o trabalho de conclusão de curso, sob a orientação de um professor. Então, o aluno, ele terá um famoso, né, o nome, orientador, um professor que irá orientá-lo na produção desse trabalho. O TCC, ele busca sistematizar os resultados de uma pesquisa científica, devendo expressar conhecimento do assunto, né, do assunto escolhido, obrigatoriamente relacionado ao curso. Além disso, ele deve seguir os procedimentos de um estudo científico, né? Então, as mesmas etapas, desenvolvendo um projeto, primeiramente, a pesquisa e a análise e, por fim, a apresentação do relatório de pesquisa. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele obedece a todas essas etapas. O projeto, que apresenta as intenções daquela investigação, a pesquisa propriamente dita, por sua vez, e, por último, a apresentação do relatório final da pesquisa, né? Aquilo que foi resultante daquele trabalho desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, assim como outras produções científicas, essa iniciativa, essa atitude, né, de realizar uma investigação científica, né, depois da escolha de um tema, exige também um cuidado na elaboração desse texto, na forma que ele será apresentado aos pares, isso é, aos colegas, aos professores que orientaram o trabalho, né? Enfim, esse trabalho ele também passará por um crivo. Como assim? O que isso significa, professora? Por uma banca que irá analisar, né, aquele trabalho que foi produzido. Se será um trabalho aprovado ou reprovado, um trabalho considerado apto ou inapto, né, o candidato, no caso, né, aquele aluno, aquele estudante, se ele será considerado
apto ou inapto, né? Arguições, né? Comentários serão tecidos, né? Elaborados a respeito daquele texto, da metodologia, dos próprios dados, no sentido sempre de contribuir para aquela produção, né? Para aquela iniciativa do estudante de produzir, de elaborar aquele trabalho. Bem, e qual é a estrutura, né, do TCC? Vamos ao próximo quadro. Também retomando um conteúdo da aula anterior, o TCC apresenta elementos que são pré-textuais, elementos textuais e também elementos pós-textuais. Observe que, uma vez que você compreende quais são os elementos que devem aparecer no início, no meio e no fim, geralmente, em todos os demais tipos de produções científicas que você terá que desenvolver, você mais ou menos já sabe onde posicionar cada um desses elementos. Isso é, se o resumo, por exemplo, pertence ao início, ao meio ou ao fim, se o título deve aparecer no início, no meio ou no fim, enfim. O que eu quero dizer e reforçar é o seguinte, que a estrutura, né, os termos serão sempre esses, né? Então, aí a facilidade, a partir do momento que você compreende o que são cada um, é um conhecimento que te acompanhará, né, ao longo de toda a sua trajetória acadêmica. Por isso que vale a pena sempre reforçar os estudos na disciplina de metodologia científica, porque é uma disciplina e procedimentos que são relativamente simples, né, automáticos mesmo, nós podemos mencionar, a partir do momento que você domina esse conteúdo. Então, voltamos ao quadro. Aí, nos elementos pré-textuais, aparecem a capa, isso é, os elementos que vêm antes do texto, né, do texto propriamente. A capa, que obviamente, né, vem antes do texto, a folha de rosto, né, o verso da folha de rosto, a catalogação. A catalogação, geralmente quando nós pegamos um livro, por exemplo, né, na biblioteca, e nós abrimos ele e nos deparamos logo depois da folha de rosto com um quadro que possui um número, né, possui a referência bibliográfica daquele livro, o posicionamento daquele livro dentro da própria biblioteca. Enfim, esse quadro, ele é chamado de catalogação, tá? Não só esse quadro, como os demais elementos que nós estamos mencionando agora, eles também estão descritos no nosso livro didático. Então, eu reforço que você aprofunde sua leitura, né, na compreensão de cada um desses temas, também no material didático. Bem, então, voltando ao quadro, além da catalogação, a errata. Então, a errata também é bastante comum em livros, né, quando o trabalho já está pronto, finalizado, e de repente você identifica lá que um erro foi cometido em um determinado capítulo. Bem, então você publica esse material, né? Você distribui ele para a banca de professores que estarão analisando seu trabalho com uma folha anexa, né, chamada errata, em que aquele eventual erro que você tenha cometido, ele está sendo retratado nessa folha que foi acrescentada, né? Então, essa é a errata. Além disso, a folha de aprovação do TCC, onde cada um dos integrantes da banca dará a sua assinatura, a dedicatória, né? Alguns desses elementos são opcionais, tudo bem? Mas eu estou mencionando todos eles. A dedicatória, quando você dedica o seu trabalho para alguém, ou para alguns dos seus pesquisados, enfim. Os agradecimentos, todos aqueles que estiveram envolvidos, ou aquele que você queira, né? A epígrafe, que geralmente é uma frase, ou um poema, ou uma letra de música, que vem antes do texto.
O resumo em língua vernácula. Então, lembre que antes, na lâmina anterior, eu ressaltei que o resumo na língua original do autor também poderia ser chamado de língua vernácula. Pois bem, aparecendo aqui. O resumo em língua estrangeira, né? Então, o TCC também exige isso. As listas e o sumário. As listas, por exemplo, lista de abreviatura, listas de instituições que estiveram envolvidas, né? E o sumário, aquele espaço onde você vai enumerar os capítulos e as páginas, por sua vez, né? Os títulos ou subtítulos, né? O sumário. Bem, então esses são os chamados elementos pré-textuais, tá? Isso porque eles vêm antes do texto. Nem todos esses elementos são obrigatórios. Então, nesse momento, você verá lá na ABNT, de acordo com a regra, quais são aqueles que são obrigatórios ou não. Por exemplo, os agradecimentos, a dedicatória, a epígrafe, são elementos que não são obrigatórios. A própria errata não é obrigatória, né? Agora, há elementos que são fixos, que são exigência. Por exemplo, o resumo em língua, o resumo na sua língua, na língua estrangeira, as palavras-chave. Então, esses elementos são obrigatórios, sempre deverão aparecer. A própria folha de aprovação, aquela na qual os integrantes da banca deverão assinar, né, literalmente, que compuseram aquela banca. Então, são elementos obrigatórios. Bem, de posse desse conhecimento, vamos retomar, então, os elementos que são os textuais. Vamos ao quadro. Bem, nos elementos textuais, como nós também já abordamos anteriormente, estão a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E nos elementos pós-textuais, então, depois do texto, observe aí as referências bibliográficas, as referências, o glossário, né? Isso é uma lista com alguns termos que sejam mais incomuns, desconhecidos, os significados respectivos a esses termos, o apêndice e também o anexo, assim como os índices. Então, esses são elementos pós-textuais e que não necessariamente são obrigatórios, né? Por exemplo, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice, eles variam de instituição para instituição, tá certo? Bem, então, esses são os elementos que vêm após o texto, né? Que devem ser apresentados, né? Mais ou menos nessa ordem, quando são obrigatórios. Geralmente, nos anexos, você pode acrescentar certas informações ou um texto que não caiba lá no desenvolvimento propriamente, né? Mas que vá para o final. Ah, como assim, professor? Um exemplo. É um exemplo do que pode ir no anexo. Digamos que você tenha utilizado um determinado questionário com os seus pesquisados. Para complementar o seu trabalho, a sua pesquisa, você pode apresentar no anexo o questionário que foi aplicado. Porque daí a banca, ao ler o seu trabalho, ela pode fazer essa busca, né, no final do trabalho, para ver quais foram as perguntas que você realizou naquele questionário. Então, um exemplo, né? Apenas um exemplo do que pode ser inserido nesse espaço, né, dos anexos. Bem, então, diante disso, né, como que nós podemos ajudar a Glória a resolver a situação e o desafio que ela tinha com a produção do TCC? Vamos voltar a pensar nossa situação, problema número 4. Glória responderá como elaborar o TCC consultando a norma da ABNT 1472, publicada em 2011, que direciona a produção do TCC no que se refere à sua estrutura. Então, observe, aqui nós já temos citada qual é a fonte que você deve consultar para se aprofundar nessa estrutura
Tudo bem? E esse é o documento, ó. Essa é a norma. Nós vimos que o TCC é o resultado de uma pesquisa científica que tentará apresentar uma resposta ao problema inicial. Outro ponto importante que eu mencionei é que a apresentação oral é parte do aprendizado intelectual. Requer domínio do tema para exposição sobre o que foi realizado para o grupo de professores que estarão arguindo o trabalho. Bem, então nesse momento, né, é importante destacar que, como parte do requisito, né, de todos os trabalhos científicos, além do texto propriamente, há uma etapa que é a chamada defesa. Então, você vai defender aquele trabalho que você realizou. Essa, geralmente, é uma etapa que assusta bastante os pesquisadores, mas é uma etapa bastante simples, porque a partir do momento que você realizou aquele trabalho, aquele esforço, né, de análise, de avaliação, de síntese, você precisa falar a respeito daquilo, né? Então, essa defesa, na maioria dos casos, ela ocorre oralmente, mas a legislação, né, a nossa legislação, já deixa um caminho para que, em determinados níveis da formação, essa defesa possa ser por escrito, por meio da realização de uma prova, por exemplo, né? Então, aí é uma mudança que vem sendo acrescentada ao longo do tempo. Bem, então, diante disso, nós chegamos à nossa situação problema 4 final, né? E vamos agora à nossa quinta cápsula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Estamos de volta. A ideia agora, além de pensarmos propriamente no caso da nossa SGA, que envolveu a personagem Glória, a ideia é estendermos esse mesmo conteúdo, esse mesmo assunto, para novas situações, né? Então, para situações diversas em que essa produção científica também possa ser aplicada. Então, vamos ao nosso quadro de Provocando Novas Situações. E há aí uma pergunta no sentido justamente de estimulá-lo, né, a pensar sobre esse assunto, ou estimulá-la. A normatização, ela pode limitar a apresentação de trabalhos em formatos muito rígidos. Então, essa é a questão proposta, né? O que você pensa a respeito disso, né? Você acredita, em sua opinião, esse é o momento de promovermos aí uma certa troca, um diálogo. Você acredita que essas normas que nós mencionamos, elas correm o risco de deixar os trabalhos muito rígidos ou não? Ela possui a sua relevância, a sua importância. Então, envie por meio do tutor o seu comentário, sua opinião. Em breve nós voltamos para atender a esse diálogo.
Estamos de volta. A ideia do nosso diálogo era perguntar se você acredita que as normas, elas limitam a divulgação e a realização dos trabalhos científicos. Então, nós recebemos algumas contribuições. Eu quero agradecer todos os polos que estão conectados, os alunos e alunas que estão assistindo e compartilhando, né, algumas dessas participações que foram enviadas agora no nosso chat. Uma delas diz o seguinte: o aluno Vitor acha que sim, né, isso é, que limita um pouco essa divulgação, essa produção científica, mas entende a importância para que não vire bagunça, pois padroniza a produção. Outra participação que nós recebemos, um pouco mais acima, foi a seguinte. Outra participação, também a turma acredita que não limita, pois estas normas colocam em ordem todo o conteúdo estudado. Então, essa também foi uma participação. E aí nós recebemos algumas perguntas quando, por exemplo, quando faz uma citação longa, reduz a fonte. Posso reduzir por conta ou tem um valor fixo para essa redução? Bem, então no caso, né, o aluno ou aluna que enviou essa questão, ele está se referindo à citação longa que é feita com recuo da margem esquerda do trabalho. Há um padrão, né? Então, essa redução, ela sempre deve ocorrer para diferenciar do restante do texto. Então, nós trabalhamos sempre com fonte tamanho 12. Essa citação longa, com recuo, ela deve ser feita, portanto, sempre em fonte 11 ou em fonte 10, tá certo? Então, o trabalho aí que você terá para realizar vai especificar se será uma fonte em letra 11 ou em letra 10, que já fica menor do que o tamanho do texto normal, né? Geralmente, caso não haja uma especificação, então adote o tamanho 11. Uma outra dúvida que foi enviada foi sobre o evento, né? Os eventos científicos, sobre os painéis e como se determina os participantes, os profissionais de uma mesma categoria. Bem, é muito interessante a composição, a organização dos eventos, né? Então, eu agradeço não só a todos os comentários e dúvidas que foram enviadas, e particularmente, pegando o gancho dessa questão, as organizações dos eventos científicos, elas sempre ocorrem de forma temática. Isso é, direcionada para um ramo, um nicho específico, né? Então, digamos que o evento, por estarmos no curso de ADS, seja um evento relacionado à tecnologia. Nesse grande evento, que receberá participantes dos mais diversos ramos tecnológicos, ele dividirá esse evento em algumas categorias. Por exemplo, tecnologia voltada aos alimentos, tecnologia voltada à robótica, tecnologia voltada aos próprios sistemas de computadores, por exemplo. Nesses segmentos, há um corpo de profissionais específicos que serão os responsáveis por receber essas inscrições e analisar, de acordo com o trabalho, com o currículo, aquelas inscrições que mais se adequam ao eixo daquele evento, né? Daquela categoria especificamente. Então, são algumas das formas, né, de participação. Bem, então, demais dúvidas também, eu reforço que continue alimentando o nosso fórum, né, respondendo ao questionamento que foi levantado por lá. As dúvidas que eventualmente não tenham sido sanadas durante a aula, também há o espaço lá à disposição para que você envie, né? Algumas intervenções eu já realizei, alguns alunos que também postaram. E no mais, né, eu quero agradecer a essa disciplina que nós realizamos de metodologia científica. Desejo excelentes estudos, que você aprofunde sua leitura no material e reflita, né, bastante sobre os conteúdos que nós abordamos durante a aula. Foi um prazer e uma alegria, um grande abraço e até a próxima!
Olá, estamos encerrando aqui a 4ª e última unidade de metodologia científica. Nessa unidade, você aprendeu a elaborar e formatar um trabalho para publicações acadêmicas, pensando principalmente na divulgação científica. Viu como aplicar as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos e como apresentar citações e referências seguindo esse padrão. Também aprendeu o que é e como elaborar um artigo e como apresentar os resultados da sua pesquisa da melhor forma possível. Por fim, aprendeu a elaborar um paper, viu como a participação em eventos científicos é importante e como elaborar da forma correta um relatório final de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso. Todos esses conhecimentos são essenciais na vida acadêmica, então é importante aproveitar bastante tudo o que você aprendeu na unidade. Tanto sua produção científica como um trabalho de conclusão bem realizado, com um tema interessante, podem abrir portas para você, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então se esforce bastante e aproveite a oportunidade que você tem de produzir conhecimento. Nós vimos um exemplo que ilustra bem a importância da produção científica na SGA dessa unidade. Você se lembra dela? Na SGA da Unidade 4, acompanhamos a história de Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que concorria a uma bolsa de estudos no exterior. Para aumentar suas chances, Glória deveria apresentar os resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Na SP1, ajudamos Glória a entender que todos os trabalhos científicos precisam se adequar a uma normalização confiável como a da ABNT. Vimos que as normas são as orientações mais seguras para apresentar determinadas informações, como citações e referências, e que deixar de citar as fontes que embasam um trabalho pode ser considerado plágio, que é uma prática ilegal. Na SP2, ajudamos Glória a entender o que é um artigo científico e como elaborá-lo corretamente. Também falamos sobre a possibilidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica como forma de produzir conhecimento. Na SP3, falamos sobre o papel da comunicação científica e ajudamos Glória a elaborar um paper, enfatizando que é possível ter um artigo aceito numa revista científica, mesmo sem ter concluído o curso superior, como foi o caso da nossa personagem. Para completar, na SP4, ajudamos Glória a elaborar o seu TCC e como organizar a sua apresentação oral para a banca examinadora. Você pode aprofundar os seus estudos pesquisando algumas monografias e tentando identificar como os autores organizaram suas citações e apresentaram os resultados da sua pesquisa, por exemplo. Isso vai te deixar preparado para enfrentar desafios parecidos na hora que tiver que elaborar seu próprio trabalho. Essa unidade fica por aqui. Não deixe de responder os questionários no seu ambiente virtual e de consultar o seu livro didático sempre que precisar. E de ampliar também o seu conhecimento consultando outras fontes bibliográficas sobre esse tema. Bons estudos e até a próxima!